O sal dá sabor aos alimentos, mas em excesso é ruim. Todos nós adoramos um bom drink, mas o excesso faz com que você fique bêbado. Da mesma forma, as carreiras dos lutadores da WWE são empolgantes por um tempo, mas depois de alguns anos, elas se tornam entediantes. Alguns caras são sábios o suficiente para se aposentar antes de chegar a esse ponto, mas outros, bem, nem tanto. Este vídeo é dedicado a esses outros, portanto fique conosco enquanto o levamos pela lista de lutadores da WWE, que deveriam ter se aposentado antes. Para começar a nossa lista, temos o ex-campeão mundial de pesos pesados, o Great Khali. Apenas com base no que se diz por aí, os jovens fãs da NBA de hoje presumiriam que esse cara foi um dos melhores que já pisaram no ringue. E não nos entenda mal, ele era icônico. Afinal, não é todo dia que se vê um gigante literal com 2,16 metros de altura e 1.158 quilos de peso no ringue. Mas, quando se trata de ser um lutador de verdade, esse cara realmente não era assim. O que faz com que seja uma maravilha que ele tenha conseguido ter uma carreira tão longa quanto teve. Khali chegou à WWE depois de passar seus primeiros anos no mundo da luta livre profissional, trabalhando na All Pro Wrestling, World Championship Wrestling, New Japan Pro Wrestling e em várias outras promoções no México e no Japão. Quando ele assinou o contrato com a WWE, em 2006, era uma época em que a luta livre priorizava o tamanho em detrimento das habilidades reais no ringue, e não havia literalmente ninguém que marcasse a caixa tamanho mais do que esse gigante. Assim que ele entrou na empresa, com Daivari como seu empresário, ele recebeu um impulso insano da equipe criativa da WWE, e por impulso insano, estamos falando de estrear em um episódio do SmackDown como um perturbador em uma luta sem disputa entre The Undertaker e Mark Henry. Não são muitos os que conseguem interagir com mega superestrelas tão cedo em suas carreiras, mas a vida do Punjabi Playboy era assim. Nos meses seguintes, ele entrou em uma sequência louca e invicta que o levou a derrotar muitos lutadores, incluindo Rey Mysterio, com nada além de pura força. Sua primeira derrota foi contra o Undertaker, após o que Khali foi transferido para o Raw, e dessa vez, sua principal disputa foi com outro mega superstar e grande lutador de todos os tempos, John Cena. E esse impulso inicial deu o tom para toda a carreira do Great Khali. O cara nunca foi um bom lutador, mas sempre conseguiu os grandes shows que fizeram sua carreira parecer bem-sucedida e empolgante. Estamos falando dele derrotando John Cena, derrubando Kane com a Khali Bomb em sua primeira aparição na WrestleMania e lutando com todos os três principais candidatos ao WWE Championship na época, Edge, Randy Orton e Shawn Michaels. Tudo isso em seus primeiros 18 meses. Esse é o melhor começo de vida que um lutador pode ter. Para melhorar ainda mais, em meados de 2007, Great Khali foi coroado campeão mundial dos pesos pesados depois de derrotar sozinho Kane e Batista na mesma luta pelo título. É o melhor que pode acontecer. Nos meses que se seguiram, vários outros grandes nomes da empresa foram adicionados à triste lista de vítimas do Grande Khali como parte da tentativa da WWE de transformá-lo em um superstar. Esses nomes incluem nomes como Big Show e Triple H, mas no final ficou óbvio que todos eles eram inúteis. Sem desrespeitar o indiano, mas o Great Khali era um artista ruim demais para construir uma carreira que convencesse os fãs de que ele era bom. Ele era grande demais para fazer qualquer luta parecer boa, e seus combates sempre pareciam estar sendo realizados em câmera lenta. Nos anos seguintes, com o desenvolvimento do alter ego Punjabi Playboy, Khali foi jogado em algumas histórias embaraçosas, como sua briga com Hornswoggle, que tinha 1/4 do seu tamanho. Depois, havia o segmento semanal Khali Kiss Cam, em que ele beijava ostensivamente mulheres aleatórias da plateia, e uma longa lista de segmentos medíocres envolvendo o Great Khali e seu compatriota Kaifab Ranjin Singh. Então sim, ele ainda estava na empresa, mas não como um favorito dos fãs ou algo assim. Na verdade, seu personagem era algo que os fãs poderiam dispensar. Sua carreira diminuiu ainda mais quando as lesões no joelho atingiram o gigante,
E, em 2011, os únicos papéis disponíveis para Khali eram o de fada do dente fantasiada na festa de aniversário de The Rock ou o de um incômodo nos bastidores. Quando foi anunciado em 2012 que Khali teve que se submeter a uma cirurgia para tratar de um tumor benigno encontrado em sua glândula pituitária devido à acromegalia, parecia que era o fim de sua carreira. E não quero ser insensível, mas essa teria sido uma maneira decente de se despedir com uma boa imagem. Afinal, ele não seria o primeiro nem o último lutador da WWE a ter que se aposentar devido a problemas de saúde na vida real. Para encurtar a história, o Great Khali se recusou a desistir e voltou aos ringues poucos meses depois. E o mesmo ciclo de histórias fracas e de ser apenas um personagem de alívio cômico continuou pelos 5 anos seguintes. É isso mesmo. Apesar de seu único título importante ter sido o Campeonato Mundial de Pesos Pesados em 2007, o Great Khali permaneceu na empresa até 2017, quando seu contrato finalmente expirou. Mais tarde, ele foi introduzido no Hall of Fame da WWE e teve algumas aparições surpresa recentes no ringue, mas todos que estiveram lá para ver Khali lutar sabem que sua carreira não deveria ter durado muito mais depois de seu reinado no campeonato em 2007. A seguir, temos praticamente uma sósia feminina do Great Khali, Tamina. Sim, ela não é tão grande fisicamente quanto Khali era, mas Tamina foi definitivamente uma das lutadoras mais intimidadoras fisicamente durante suas décadas na WWE. E, assim como Khali, seu tempo na WWE deveria ter terminado muito antes do que terminou. Tamina entrou na empresa em maio de 2010 como uma personagem vilã que trabalhava com os Usos. Logo depois, ela teve sua chance como personagem solo e foi recrutada para a marca SmackDown como parte do draft suplementar de 2011. No entanto, apesar de ter sido colocada em histórias com nomes como AJ Lee, Natalya e Paige, Tamina teve dificuldade em estabelecer seu próprio personagem. Nos anos seguintes, ela teve papéis secundários em muitas histórias, como trabalhar como guarda-costas de AJ Lee e ter uma aliança com Lana, e mais tarde, com Nia Jax. Embora essas parcerias tenham lhe dado a chance de permanecer na tela, Tamina nunca conquistou sua própria base de fãs e praticamente teve que se aliar a alguém para ser notada. Nem mesmo o fato de ela ter se tornado uma face não conseguiu mudar o fato de que sua carreira solo não merecia atenção. Ela teve alguns bons momentos durante o tempo em que fez parte do Team BAD, formado por Tamina, Naomi e Sasha Banks. Mas o melhor da carreira de Tamina na WWE foi nos últimos anos, quando ela se uniu a Natalya. Essa equipe foi formada em um momento crucial de sua carreira, pois Tamina havia acabado de ser eliminada em uma luta Fatal 5-Way na WrestleMania 36, não conseguiu ganhar o Money in the Bank e perdeu uma Battle Royal tripla para ganhar o WWE SmackDown Women's Championship no SummerSlam. Essencialmente, parecia que tudo o que Tamina conseguia fazer era perder, e seu tempo na empresa certamente estava chegando ao fim. A parceria com Natalya, no entanto, acrescentou mais alguns anos à sua carreira, pois as duas venceram o WWE Women's Tag Team Championship ao derrotar Jax e Baszler no episódio de 14 de maio de 2021 do SmackDown. Infelizmente, sua parceria chegou a um fim rápido quando Tamina foi recrutada para a marca Raw alguns meses depois. Claro, ela continuou tentando e competindo para ganhar fama, mas sua última aparição na WWE ocorreu no início de 2023 e foi anunciada sua saída da WWE em julho de 2024. A carreira de Tamina na WWE durou mais de uma década, mas na verdade, deveria ter durado menos de um ano. Ela nunca teve o poder de estrela nem a habilidade para se tornar uma diva de primeira linha. Acrescente sua longa lista de lesões, como quando ficou afastada por 11 meses depois de passar por uma cirurgia após uma ruptura do ligamento cruzado anterior e quando teve que tirar mais 9 meses de folga para se recuperar de várias lesões no joelho e no ombro. E fica claro que Tamina deveria ter deixado o trabalho de lutadora profissional de lado muito antes disso. Continuando, temos Goldberg. Mas antes que você questione sua inclusão nesta lista com base em sua reputação dos anos 90,
A inclusão de Goldberg é muito diferente da de Great Khali. Esses dois nunca tiveram o que era necessário para serem superestrelas da WWE e acabaram lutando por décadas. No caso de Goldberg, ele veio, viu, conquistou, mas por algum motivo estranho, voltou para lutar em uma batalha que já havia vencido há mais de uma década. Um dos testes mais realistas do verdadeiro fandom da WWE é perguntar a alguém qual é a opinião dele sobre Goldberg como lutador. A resposta que você receber lhe dirá há quanto tempo essa pessoa é fã de luta livre de entretenimento, porque o Goldberg que trabalhou na WWE a partir de 2016 é um Goldberg totalmente diferente daquele que os fãs originais lembram dos anos 90. O mesmo cara, mas carreiras completamente diferentes. O primeiro Goldberg entrou para a indústria da luta livre em 1997, depois de jogar na NFL. Ele havia deixado o futebol americano um ano antes devido a uma lesão terrível e começou a praticar artes marciais mistas e levantamento de peso, o que acabou fazendo com que fosse descoberto pelos lutadores profissionais Lex Luger e Sting. Assim que entrou para a luta livre profissional, Goldberg se tornou um dos nomes e personalidades mais icônicos, em parte graças ao seu visual característico e ao seu incrível conjunto de habilidades. Esse cara literalmente preencheu todos os requisitos para ser um lutador profissional bem-sucedido no final dos anos 90. Físico avantajado, certo. Carisma e talento para atuar, certo. Um conjunto de habilidades insanas e controle de público, 2 vezes certo. Nos 4 anos seguintes na WCW, ele se tornou o rosto da empresa até o seu fechamento em 2001. Ele foi campeão mundial de pesos pesados uma vez, campeão de pesos pesados dos Estados Unidos 2 vezes e campeão mundial de equipes de combate uma vez. Após o fechamento da WCW, Vince McMahon estava interessado em trazer Goldberg como parte da história da invasão, mas ele recusou a oferta. Em vez disso, Goldberg optou por trabalhar na All Japan Pro Wrestling até 2003, quando finalmente fez a tão esperada mudança para a WWE. A essa altura, ele já era um ícone do jogo e de toda a indústria, e sua mudança para a empresa de Vince McMahon foi o tipo de energia necessária para dar início à nova era da WWE. Ele fez sua estreia na noite seguinte a WrestleMania 19, interrompendo The Rock durante uma promoção. Depois dessa aparição, Goldberg começou sua vida na WWE, derrotando The Rock em uma luta no Backlash e, em seguida, entrou em uma disputa com Chris Jericho. Poucos meses depois, ele teve a oportunidade de ganhar o World Heavyweight Championship em uma luta Elimination Chamber, na preparação para o SummerSlam. Apesar de ser um novato, Goldberg fez uma luta e tanto, eliminando alguns dos maiores nomes da empresa, como Randy Orton, Chris Jericho e Shawn Michaels. Nos meses que se seguiram, ele acabou colocando as mãos no WWE World Heavyweight Championship, e tudo começou a parecer um conto de fadas do tipo felizes para sempre. Mas, infelizmente, por motivos muito complexos, Goldberg saiu do jogo apenas 1 ano depois de entrar para a WWE. Ele entrou em um hiato pessoal que acabou levando 12 anos. Não vamos contestar o fato de que ele estava saindo cedo demais, mas teria sido melhor para todos se 2004 fosse o último ano de Goldberg. Ele teve uma carreira estelar, por mais breve que tenha sido, e foi considerado um herói cult por muitos. Mas isso não era suficiente para ele. Então, em 2016, Goldberg saiu da aposentadoria, com o mesmo visual, o mesmo homem careca com cavanhaque, em um equipamento totalmente preto. O único problema é que o tempo havia passado. Sim, a nostalgia era insana para os fãs que puderam assisti-lo quando criança nos anos 90 e no início dos anos 2000. Ver o lutador favorito de sua infância de volta ao ringue foi muito bom, mas só por um tempo. Depois de alguns combates, quando a nostalgia havia diminuído, era óbvio que Goldberg não tinha mais o que fazer. Ele mal conseguia atuar por 1 minuto antes de ficar obviamente exausto. Não conseguia acompanhar a agilidade dos lutadores mais jovens, e seu carisma de lutador dos anos 90 era simplesmente dramático demais para os fãs da era Gen Z. A WWE
o promoveu e tentou fazer com que parecesse bom, o que foi parcialmente alcançado com a boa recepção da luta de Goldberg com Brock Lesnar. No entanto, logo ficou óbvio que eles estavam exagerando, como quando ele enterrou Kevin Owens e The Fiend para ganhar o campeonato universal. Para piorar ainda mais a situação, Goldberg continuou lutando por mais 4 anos depois disso, o que tornou tudo mais insuportável para os fãs e o levou da categoria lenda nostálgica para a categoria fracasso. Quando ele finalmente se aposentou em 2022, já era tarde demais. O dano à sua reputação já havia sido feito, e até hoje é difícil convencer qualquer jovem fã de que Goldberg já foi o rosto de uma das maiores promoções de luta livre do mundo. Não é para sermos críticos, mas ele definitivamente deveria ter se aposentado completamente em 2004 e continuado aposentado. A seguir, em nossa lista de lutadores da WWE que deveriam ter se aposentado mais cedo, temos Big Show. Aqui está um pouco de emoção, certo? Principalmente considerando que ele agora está em forma e tem arrasado na AEW nos últimos anos. Mas esse é um daqueles casos em que você tinha que estar lá. Esqueça o corpo em forma e tudo mais. O auge de Big Show. Estamos falando do auge de Paul White entre os anos 90 e o início dos anos 2010. Tudo depois disso foram apenas fragmentos do que costumava ser. Veja bem, White começou sua carreira de lutador na WCW em 1995 e passou os 4 anos seguintes trabalhando com o nome de Ring the Giant, estabelecendo-se e tornando-se um dos lutadores da agora extinta empresa. White teve vários reinados como campeão mundial de pesos pesados da WCW e campeão mundial de equipes de combate, com nomes como Sting, Lex Luger e Scott Hall. Então, em 1999, ele mudou para a WWE. E o resto, como dizem, é história. O único problema é que muitos fãs não conhecem essa história. Todos falam sobre como Big Show conquistou mais de uma dúzia de títulos na WWE, incluindo o WWE Championship 2 vezes, o World Heavyweight Championship 2 vezes, os campeonatos Intercontinental, dos Estados Unidos e Hardcore. Você provavelmente também já ouviu falar de seus inúmeros campeonatos de tag team com diferentes parceiros e sua icônica vitória na Battle Royal de 60 homens na World War III. Mas o fato é que de todos os títulos que ele conquistou na empresa de Vince McMahon, o mais recente foi o duplo título de campeão mundial dos pesos pesados em 2013. É isso mesmo, apesar de estar na WWE e, até 2021, o último reinado de Big Show pelo título veio quase uma década antes de sua aposentadoria da empresa. E isso não é tudo. Quando se trata de combates icônicos, será difícil pensar em qualquer um deles que tenha ocorrido depois de 2014. A mais emocionante que me vem à mente foi quando o maior atleta do mundo enfrentou Braun Strowman na partida Royal Rumble de 2017. Mas até mesmo essa partida terminou com a vitória de outra pessoa. Voltando aos anos 90, até o início dos anos 2010, poderíamos fazer um vídeo inteiro sobre as melhores lutas de Big Show, sua parceria com The Rock para lutar contra Mankind e Steve Austin em 1999, sua luta em 2003 contra Brock Lesnar e Kurt Angle no Vengeance, seu desempenho na Royal Rumble de 2004, sua exibição insana na Elimination Chamber pelo WWE Championship contra Edge, Undertaker, Vladimir Kozlov, Jeff Hardy e Triple H em 2009. Sim, esses eram os dias. Até mesmo jornalistas especializados em luta livre que cobriram os combates de White durante a maior parte de sua carreira, como Dave Meltzer, avaliaram todos os seus combates e os resultados contam a mesma história. Após 2014, Big Show não estava realmente fazendo um Big Show. Sua luta era preguiçosa e dependia exclusivamente de seu tamanho. Ele estava muito mais lento. E até mesmo a imagem de seu personagem estava desgastada devido ao número absurdo de heel face turns pelos quais ele havia passado. Realmente não foi uma grande surpresa em seus últimos 2 anos na WWE. E quando os fãs começaram a gritar, por favor, aposente-se para ele durante suas lutas. Então sim, é bom vê-lo em forma e arrasando na AEW agora. Mas o fato é que o melhor de Big Show já se foi há cerca de uma década.
e sua imagem geral como lutador da WWE teria sido melhor se ele tivesse desistido todos esses anos atrás. O próximo cara não precisa de tanta explicação para estar nessa lista de lutadores que demoraram demais para se aposentar. Seu nome, Jerry Lawler. O homem de 74 anos já experimentou muitos empregos e shows. Você seria perdoado por não saber que ele realmente lutou. Lawler foi comentarista, músico, proprietário de um talk show, ator com muitos créditos no cinema, incluindo o filme Man on the Moon, de Jim Carrey, concorrente a prefeito do Tennessee, artista comercial que desenha gráficos para várias empresas, proprietário de um bar e restaurante grill, e, finalmente, proprietário e co-apresentador de um podcast de luta livre e cultura pop. É justo dizer que esse homem viveu a vida ao máximo, mas apesar de toda a sua experiência em diferentes campos, o ringue de luta livre é o único lugar do qual ele achou difícil desistir. Será que isso se deve ao fato de ele ter feito sua estreia na luta livre profissional em 1971? Bem, isso é muito provável. De qualquer forma, Lawler entrou para a WWE em 1992, tendo trabalhado em vários outros territórios, incluindo a AWA, a USWA e a WCWA. Em todas essas empresas, Lawler teve um total de mais de 160 reinados de títulos e foi introduzido no Hall of Fame da WWE em 2007. Não sei o que você acha, mas isso parece ser o máximo de sucesso de um lutador profissional. Mas Lawler nunca soube quando desistir do jogo. De fato, em 1995, a WWE se esforçou para torná-lo um locutor e comentarista exclusivo do ringue, e temos que dizer que ele é um homem e tanto quando está com o microfone nas mãos. No entanto, em várias ocasiões ao longo dos anos, Lawler continuou a fazer aparições esporádicas no ringue, tentando mostrar que ainda está no auge quando, na verdade, não está. Apesar de estar na casa dos 60 anos na época, Jerry Lawler ainda competia na WWE e teve algumas lutas terríveis nos últimos anos, incluindo sua luta contra Michael Cole na WrestleMania 27. Sua última luta na WWE foi em 2012, quando se juntou a Randy Orton para enfrentar CM Punk e Dolph Ziggler. Para mantê-lo totalmente fora do ringue, foi necessário um ataque cardíaco no ringue em 2012 e 2 derrames em 2018 e 2023. O que parece uma piada, mas não poderia ser mais verdadeira. Essa crise de saúde levou à inconsistência em sua funcionalidade como comentarista, e atualmente ele foi relegado a ser mais um personagem de alívio cômico do que qualquer outra coisa no ringue. Pode ser triste ver um homem idoso ser deixado de lado, mas, para ser sincero, Jerry Lawler não tem nada que estar no ringue desde os anos 90 e não tem nada que estar no ringue com a deterioração de sua saúde. Sejamos realistas, ninguém quer ver um homem velho o suficiente para ser seu avô, vestindo uma roupa de ganga, tentando bater em alguém. A mesma coisa se aplica ao amigo e colega veterano de Lawler, Ric Flair. Novamente, não há muito a ser dito. Ric Flair está com 80 anos agora. Ele é considerado por muitos o maior lutador de todos os tempos, tendo trabalhado em quase todas as promoções de luta livre, desde a Jim Crockett Promotions até a World Championship Wrestling, a WWE e a Total Nonstop Action Wrestling. Ao longo de suas 5 décadas na indústria da luta livre, sua lista de elogios cresceu e inclui um recorde de 6 prêmios de lutador do ano concedidos pela Pro Wrestling Illustrated, um recorde de 6 vezes, um recorde de 8 prêmios de lutador do ano do Wrestling Observer Newsletter, 2 induções ao Hall of Fame da WWE e, além de ser membro do Hall of Fame da NWA, do Hall of Fame da luta livre profissional e do Hall of Fame do Wrestling Observer Newsletter. E a lista de reinados de títulos que ele teve provavelmente precisaria de um vídeo totalmente separado para ser exibida. Quer dizer, esse é um homem que se tornou a primeira pessoa a completar a tríplice coroa da WCW e muitos anos depois completou a versão da tríplice coroa da WWE. A questão é que Ric Flair é o mais bem-sucedido possível como lutador profissional. No entanto, ele se recusou a se aposentar, pelo menos não permanentemente. Para ser justo com ele, Flair anunciou sua aposentadoria da luta livre no ringue 2 vezes.
Nas 2 vezes, ele voltou e continuou lutando, para o desinteresse de muitos fãs e espectadores em todo o mundo. Em algum momento, muitos presumiram que ele ainda estava no negócio por causa do salário, já que várias decisões financeiras ruins o levaram à falência há alguns anos. Talvez você queira conferir nosso vídeo sobre os lutadores da WWE que faliram das maneiras mais estúpidas para obter mais informações sobre isso. No entanto, com o passar do tempo, ficou claro que Ric Flair não quer se aposentar nunca. Na verdade, ele mesmo declarou isso durante as comemorações do 50º aniversário de sua estreia na luta livre profissional em setembro de 2022. E isso foi apenas uma década depois que ele disse que nunca mais lutaria após o já mencionado Jerry Lawler sofrer um ataque cardíaco no ar. Essa não foi a primeira vez que ele disse que não lutaria mais, e toda vez que ele disse isso, ele fez mais um retorno indesejável aos ringues. É difícil precisar quando foi sua última boa luta, mas você pode ter certeza de que não foi na última década, ou 2. Mesmo agora, que não está mais na WWE, Flair ainda tem um papel importante na carreira de sua filha Charlotte, e, de vez em quando tem uma chance, ele não hesita em subir no ringue e fazer qualquer coisa. Os fãs adoram isso? Definitivamente não. Mas será que Ric Flair parece se importar? Mais uma vez, definitivamente não. Como ele disse, ele provavelmente nunca se aposentará e isso é com ele. Mas se há um cara que, sem dúvida, merece estar em nossa lista de lutadores da WWE e que deveria ter se aposentado antes, esse cara é Ric Flair. Quem mais se qualifica para estar nesta lista? Deixe-nos saber sua opinião na seção de comentários e antes de ir embora, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no Ring Rivals para não perder os próximos.